Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. Vamos para mais uma aula de História do Mato Grosso. E como falei para vocês em aulas anteriores, nós organizamos o módulo História do Mato Grosso basicamente em 3 aulas. Primeira aula, nós estudamos o período colonial, que vai de 1500 até 1822. O Brasil é colônia de Portugal. Nesse período, o aluno concurseiro tem que saber que o ponto fundamental chama-se o quê? O ponto fundamental chama-se a conquista da fronteira, né? Da delimitação, da demarcação da fronteira, onde o Brasil ultrapassou a linha, o Tratado de Tordesilhas, não é isso? O Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, 1750, 1751, isso é importante. Em 22, dia 7 de setembro, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Proclamou a independência. E o Brasil passa a ser uma monarquia, passa a ser um Estado independente, não mais uma colônia de Portugal. Nesse contexto, nós temos 3 períodos que o candidato tem que saber. O primeiro reinado, Dom Pedro I. Período regencial, onde ocorre a rusga. Lembra dos pés de chumbo? Tá aí, tem que saber, cara. Depois, nós temos o segundo reinado, que é Dom Pedro II. E nós terminamos aí o período imperial. Agora, nós iremos estudar o período republicano. O período republicano, né? O período republicano nós podemos dividir em 3 grandes blocos. Primeiro, antes de falar dos blocos, o que vem a ser a república, não é isso? É o fim da monarquia no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república, tá? Proclamou a república, pondo fim à monarquia, extraditou aí a família imperial, da família imperial de Dom Pedro II para Portugal, foi tudo embora esse povo, tá certo? Instaurou a república. E nesse contexto de república nós temos 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto fundamental é Velha República ou Primeira República. A Velha República nós iremos de 1889 até 1930. É chamado de República Oligárquica, política do café com leite, política dos governadores, coronelismo, política dos coronéis. Então esse período é marcante, significativo, mas cai pouco em concurso, mas você tem que saber. Depois nós temos que estudar a Era Vargas, que é a nova república. E depois da Era Vargas, nós vamos estudar o período militar e a redemocratização até os dias atuais. Pronto, então assim que nós vamos estudar História do Mato Grosso. E o Paulix, preste atenção, separou aí, para terminar essa aula de período republicano, uma música nossa regional aqui, um clipezinho bacana, maravilhoso, para quem é aqui da terra, dar uma relembrada, dar uma revivida, não é isso? E de quem não é aqui, conhecer as nossas belezas naturais. Tenho certeza que o Paulix vai se esforçar aí para fazer um negócio legal para vocês aí. Bacana, gente, porque esse garoto aí tem talento, né? Aqui tá, coloquei até uma bandeira do Mato Grosso, né? Bandeira do Mato Grosso aqui no nosso slide de abertura. E aqui está meu e-mail pessoal, lsc.consultoria@gmail.com. Bora, professor, para aula? Sim. Então vamos lá. Nós estamos estudando o período republicano. O que isso significa, meu povo? Uma coisa simples. Fim do Império. O Brasil agora é uma república federativa, independente, autônoma, não tem mais um sistema de governo monarquista. É uma república. E até hoje nós somos a república, temos uma república. Mas professor, o Brasil era colônia e não estava bom. Claro, proclamou a independência. Só que era uma monarquia. Depois que proclama a independência, não está bom, vira república. Sim, república. Professor, quais foram os motivos, professor, para o fim da família real, da proclamação da república?
Professor, eu estou assistindo Olimpíadas. E na Inglaterra tem rainha, por que nós não temos rainha, não temos rei? Por que nós não temos rei, né? Tá aí. Por quê? Porque, vou falar para vocês agora, os principais motivos que deram causa à proclamação da República no Brasil. Primeiro grande motivo, questão abolicionista, de abolição, fim da escravatura no Brasil. Fim da escravatura no Brasil. Em 1950, né, teve uma lei no Império, acho que foi a Princesa Isabel que decretou essa lei, inclusive, dizendo que estava proibido no Brasil o tráfico, não é isso? O tráfico de quê? O tráfico de escravos. Não podia mais vir para os escravos no Brasil, e foi altamente fiscalizada essa lei. Em 1888, houve a abolição da escravatura. Princesa Isabel, de novo, filha de Dom Pedro II. Todos os fazendeiros, donos de escravos, tiveram que soltar os seus escravos. Graças a Deus. Mas eles ficaram altamente chateados com a família real. Por quê? Tudo bem, não deram o quê? Indenização a eles. Não indenizou esses caras. Não indenizou esses caras. Então você já tem todos esses latifundiários, esses fazendeiros, detentores de escravos, já ficaram satisfeitos porque não foram indenizados pela coroa. E do outro lado, o povo que era a favor da abolição também estava descontente com o governo porque ele demorou a conceder a escravatura. Desde 1845, a Inglaterra já proibia o tráfico, o comércio de escravos nos Atlânticos e fiscalizavam. Então, essa questão abolicionista, ela foi importante. Tinha uma parcela da sociedade significativa que estava descontente com a questão da coroa em relação à posição da coroa na questão abolicionista. Questão religiosa também teve lá, a coroa entrou em colisão com a Igreja Católica. Uma questão militar que é importante, que isso eu tenho que explicar um pouco mais para vocês. Questão militar, preste atenção, cara. Tudo decorrente da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai. O Brasil invadiu o Paraguai. Foi até Assunção. Matou Solano Lopes. Francisco Solano Lopes, o ditador do Paraguai que invadiu o Brasil. O exército brasileiro sai fortalecido desse episódio, sai com identidade própria, dá sua identidade, dá seu produto, a sua missão. Não é isso? Então, ou seja, a questão militar agora ela tem um patamar diferenciado, não é isso? Isso tem a questão militar. E finalmente a questão republicana. Vários movimentos no Brasil todo clamando o fim da monarquia, início da república. O povo falava, nós fazemos parte da América, a América é livre, os Estados Unidos da América, a independência dos Estados Unidos, 1776. E nós na América temos uma monarquia. Então inclusive, preste atenção, isso tem a ver aqui com o estado de Mato Grosso, aqui é a história de Mato Grosso. Em 1888, foi fundado aqui no Mato Grosso o Partido Republicano. Ou seja, um ano antes da proclamação da República, pondo fim o quê? Colocando fim ao período imperial, a monarquia, a família de Bragança, né? Que morava em Petrópolis, né? Nossa senhora, eu lembro
Eu lembro de Petrópolis, eu lembro daquela cerveja de Itaipava, gente. Adoro. Adoro. E eu só gosto daquela long neckzinha premium. Ó. Então vocês já sabem, né? Se vocês querem chamar o professor aqui para um churrasco, uma pizza, e quiser agradá-lo, é só comprar a long neckzinha Itaipava premium que eu tô feliz. Ó o merchan que eu fiz aí, Rede Nacional Polix. Tem que cobrar lá o pessoal da Itaipava, né? Nosso merchanzinho, mas o professor aqui não faz propaganda paga, cara, só propaganda free. Então, bora. Então, essas questões aqui criaram um movimento gigantesco que ocasionou o fim do Império e o início da República. Fim do... E a República, portanto, a derrubada da família real ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Você, concurseiro ou concurseira, se você não sabe essa data, esqueça, não faça concurso, cara. Não adianta, cara. Você está lá, você tem que saber essas datas, isso é coisa importante, cara. Até para você ter um norte de estudos. Então, dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, depois a família real implementou o quê? A República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Foi. E para estudar o período republicano, nós temos que obrigatoriamente estudar 3 partes. Para estudar a República Velha, que vai de 1889, do dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, depois da família real, instituiu a República no Brasil, até 1930, com o golpe de Getúlio Vargas, nós temos a República Velha. República Velha, ou República Oligárquica, ou Primeira República. E essa Primeira República não tem jeito, você tem que ir para qualquer prova de concurso sabendo três pontos importantes. O governo provisório, o governo da espada e a política dos governadores, chamado de República Oligárquica, né? Governo provisório, República da espada e República Oligárquica. Governo provisório, cara. Vem comigo. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, que fazia parte do governo de Dom Pedro II, fazia parte de Dom Pedro II, fez o seguinte: ele, no dia 15 de novembro, ele mobilizou a tropa, tá certo? Mobilizou a tropa e destituiu Dom Pedro II e a sua família. Imediatamente ele comunicou à família real que deveria deixar o Brasil em 48 horas. E assim eles pegaram tudo o que tinham colocado no navio, retornaram para Portugal e ficaram proibidos de voltar ao Brasil. Somente retornaram ao Brasil, foram autorizados o retorno da família imperial brasileira a partir de 1920. Então é o seguinte, o Marechal, tchau Dom Pedro, volta para Portugal, tá? A partir daquele momento surge o quê? A República Federativa. Então você tem que montar um governo para dar governo a essa nação. Então foi montado um governo, esse governo foi chamado de governo provisório. Muita atenção, quem que foi o presidente do governo provisório? Aquele cara que provocou, que é a proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, então ele assumiu provisoriamente em 1889 até 1891. A Constituição brasileira em vigor naquele momento era a Constituição que foi foi outorgada, imposta por Dom Pedro I em 1824. Então o Marechal Deodoro da Fonseca tinha a missão de convocar um congresso, tá? Uma Assembleia Constituinte, um poder
constituinte soberano máximo para elaborar a nova Carta Magna, a nova Constituição do Brasil. A nova Constituição do Brasil. E ele convocou lá a Assembleia Constituinte. Em 1891, foi proclamado, foi promulgada a nova Constituição do Brasil, a segunda Constituição do Brasil e a primeira Constituição promulgada, não é isso? Não outorgada, do Brasil. E nessa Constituição, o primeiro presidente tinha que ser eleito indiretamente. Como é que diz que o presidente tem que ser eleito indiretamente? Pelo Congresso Nacional, diretamente pelo povo. E a partir do segundo presidente, seria o quê? Seria um presidente eleito diretamente pelo povo. É um presidente democraticamente eleito diretamente pelo povo, pelo voto popular. E na primeira Constituição, então, quem que foi eleito indiretamente foi Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Dois marechais, dois do Exército, então chamaram de Espada. República da Espada, então vai de 1889 a 1894. Sai aqui, gente, a República da Espada, entra a presidentes civis, revezamento entre Minas e São Paulo, chamado política café com leite, a República Oligárquica, que fica revezando até 1930, que ocorre o golpe de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas assume o governo, dá início aqui à nova República. Pronto. Tá aí, cara. E Mato Grosso, como é que tá nisso aí? Agora a gente vai fazendo os links, porque nossa história tem tudo a ver com a história lá com a história nacional, né? Então aí os homens aí, ó. O barbudinho aqui, o barbudo aqui, o Marechal Deodoro da Fonseca. Foi o nosso primeiro presidente republicano, tá? O segundo é o Marechal Floriano Peixoto. Esse cara aí é chamado Marechal de Ferro. Ele tem cara de bravo, né? Olha aí a cara dele. Tem cara de bravo, é? Marechal de Ferro, punho de ferro, né? Aqui lá no Rio de Janeiro, tá? Então vamos lá. Então o governo provisório, presidido por Deodoro da Fonseca, lhe coube organizar a nova forma de governo. Provisório. Não é isso? Acabou, né? O governo lhe governou por decretos-leis até que fosse promulgada a Constituição de 1891. Quem que estava no governo provisório? Marechal Deodoro da Fonseca. Principais medidas dele: instalação da República Federativa, banimento da família imperial, transformou as províncias em estados, para com tudo. Uma técnica fantástica para você ficar competitivo, cara, é o seguinte, meu. Papo reto. É o seguinte, meu. Você ligar fatos, datas, histórias, linha temporal, por exemplo. Na prova você falou de capitanias. Capitania de Mato Grosso. Está se referindo ao período colonial, porque nesse período Mato Grosso era uma capitania, a primeira parte era a capitania de São Paulo, depois passou a ser uma capitania própria, a capitania de Mato Grosso. Com a Constituição de 1824, no período imperial, passou de capitania para províncias. E com a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, tá? Olha que bonito, né, cara? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. A província passa a ser o quê? Estado. Então, se o examinador mandar para você no caput de uma pergunta a palavra província, perdão, está se referindo a que período? Está se referindo ao período do Império. Examinador mandou para você Estado. Você está se referindo ao período republicano, desde a velha república até os dias de hoje. Olha aí, que assim que você fica competitivo, meu filho. Pronto. Cara, estudar para concurso não é difícil, cara. É só você ter técnica, né?
Instituiu a bandeira nacional, incluindo o lema Ordem e Progresso. Nossa bandeira, até hoje. Ofereceu cidadania brasileira aos estrangeiros aqui residentes. Não é isso? Porque antes aí passou a ter o que? Ó, naturalizados, né? Aí passou a ser o que? Brasileiros naturalizados, né? Natos, né? Tá aí, ó, passou a ter a cidadania brasileira. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a primeira Constituição da República do Brasil. Então ele convocou o Poder Constituinte e fez o que? A primeira Constituição do Brasil, promulgada. Separação do Estado da Igreja. Por quê? Porque lá na monarquia, a partir desse momento, passamos a ser um Estado laico. Laico separa Estado de uma coisa, Igreja é outra coisa. Porque antes não tinha essa separação. Aí, família real aí, né? Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro II. A patroa dele aqui, né? Sentada. Do lado dele aqui, ó. A princesa Isabel. Princesa Isabel, né? E o marido da princesa Isabel. Perceberam que Dom Pedro II não tinha filhos homens? Com o seu falecimento, ia assumir a princesa Isabel, essa imperadora do Brasil. Papo sério, cara. Você acredita que até isso influenciou, na proclamação da República? Poxa, Dom Pedro II não era, na minha opinião, não era um mau governante, pelo contrário. Estuda a fundo esse cara para você ver. Se você tem uma visão pessimista, você vai passar a ter uma visão otimista. Papo sério. Juízo de valor. Então até nisso influenciou, cara, a República. Ele não tinha filho homem, só tinha mulher, se a princesa Isabel. Não sei, cara, essa mulher aqui é de bom coração, liberta a abolição da escravatura e assim por diante, né? O que é que a República ofereceu de novo? Se você for analisar, a República, o povo brasileiro, cara, mudou nada, nada. A economia permaneceu a mesma coisa, a sociedade a mesma coisa. A única coisa que mudou foi o seguinte: o poder pertencia à família real. Depois da República, esse poder foi transferido para nas mãos dos políticos. Não mudou muita coisa. Só que instituiu o casamento civil, né, porque antes o casamento era religioso. Instituição bandeira Ordem e Progresso, colocou na faixa aqui, né? Ordem e Progresso. Naturalização de estrangeiros, uma coisa que clamava a sociedade também. Tá. O que aconteceu? Nessa época também, o Brasil passava por uma séria crise econômica, emprestando dinheiro da Inglaterra. Principalmente ainda decorrente aos gastos da Guerra do Paraguai. Então assume o Marechal Deodoro e com ele assume Rui Barbosa. Rui Barbosa, que depois ele vem se candidatar 5, 6 vezes para presidente da República, que perdeu todas as vezes. Ele passa a ser quem? Ele passa a ser o ministro da Fazenda do Marechal Deodoro. Então o ministro Rui Barbosa da Fazenda pretendia estimular a economia e permitiu grande emissão de dinheiro por alguns bancos, moeda escritural. As emissões tinham como finalidade aumentar a moeda circulante para facilitar o crédito na implantação de indústrias, atender ao pagamento dos salários dos operários e assim por diante. Então ele fez uma política expansionista monetária, né? Isso acabou provocando a desvalorização da moeda e grande especulação na bolsa de valores em torno de empresas, muitas vezes fantasmas, que acabaram falindo, levando os aplicadores à ruína. É claro, o que aconteceu? Muito dinheiro, aplicação, bolsa de valores, não é isso?
Aí é o seguinte, cara. Papo sério. Você vai cair na prova. Crise do encilhamento. Crise do encilhamento, você vai ter que fazer uma vinculação a essa passagem. Essa desorganização econômica ficou conhecida como crise do encilhamento, porque a agitação econômica da Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, nesse período, lembrava o barulho do Jockey Club, onde encilhavam os cavalos. Né? Crise as máquinas lá da Bolsa de Valores. Tá. História do Mato Grosso, é importante você saber que nós passávamos por uma grande crise. Vamos mais, tá? Nascendo a República, né? Aí é o seguinte, cara. Aí foi feita o quê? No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada finalmente a Constituição, a nova Constituição do Brasil, revogando expressamente a Constituição anterior, que é a Constituição de 1824. A Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I. Essa Constituição tinha os seguintes preceitos. Primeiro, definiu a forma de governo. Agora nós não seremos mais uma monarquia, nós seremos uma república. Forma de Estado. Adoção do federalismo, como queriam os cafeicultores do Partido Republicano Paulista. Então, forma de Estado. Sistemas de governo. Presidencialismo. Divisão dos poderes. Deveriam ter uma atuação harmônica e independente. E os poderes eram 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. Meus amigos, minhas amigas concurseiras, prestem atenção. Na Constituição de 24, nós tínhamos o 4º poder, que era o poder moderador. O poder moderador, ele foi excluído e ficamos somente 3 poderes, que é a estrutura que nós temos hoje. Hoje nós temos o quê? Nós temos a forma de governo, que é a república. Forma de Estado, que nós temos o federalismo. O sistema de governo, nós temos o presidencialismo. E a divisão dos poderes, hoje, é o executivo, o legislativo e o judiciário, ou seja, características que até hoje persistem. Né? Instituiu o voto direto. Ou seja, a sociedade agora passa a eleger diretamente seus representantes. Só que esse voto é um voto chamado de censitário, excludente. E esse voto, ele é um voto aberto. Né? Voto maiores de 21 anos, desde que sejam alfabetizados. Atenção, desde que sejam alfabetizados. Mulheres, soldados, padres e mendigos não votavam. As mulheres passaram a ter direito a voto com baixinho, com Getúlio Vargas. Então é o seguinte, já viu que já excluiu, né? Então tem que ser 21 anos e o cara tem que ser alfabetizado. Mulher, soldado, padre, não votavam. O voto era aberto. O que o voto é aberto? Hoje o voto é secreto, você não pode sair mostrando. Então você votava abertamente, todo mundo olhava. Né? E como todo mundo olhava, tinha uma pressão muito grande, então você era votado, você era coagido a votar. E essa coação de votar, então, isto é, eleitor revela publicamente o seu voto, por isso que o voto é aberto. E com essa cobrança, com essa pressão, possibilitou o voto de cabresto. O voto de cabresto usado pelos grandes fazendeiros, uma grande prática que a gente vai estudar já já do coronelismo. Para vocês. E uma coisa importante, as disposições transitórias dessa Constituição definiam o seguinte: o primeiro presidente da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil será eleito indiretamente, ou seja, pelo Congresso Nacional. E aí disputaram 2 chapas. O vencedor foi quem? Foi Marechal Deodoro da Fonseca
que ele passou agora a exercer o quê? O seu mandato, não é isso? Agora como eleito, não é isso? Institucionalmente com base na Constituição. É um governo constitucional. E ele foi eleito pelo voto indireto dos congressistas. 90 congressistas, né? Então o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E o vice-presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto. Aqui está, né, a Constituição. Aqui está o Deodoro. Aqui está o quê? O Marechal Floriano, né? Aqui a Constituição, né? A Constituição de 31, uma figura para retratar essa passagem. Quero falar um pouco dessa eleição para vocês, meu filho. Presta atenção. Então o Marechal Deodoro ficou um tempo provisório até 91. 91 houve nova Constituição e na Constituição havia previsão que o primeiro presidente seria eleito indiretamente. Quem ganhou foi o Marechal Deodoro. Só que era assim a eleição. Duas chapas disputaram a eleição lá na Assembleia Constituinte. De um lado, Marechal Deodoro da Fonseca e do outro, Eduardo. De outro lado, Prudente de Moraes, que depois vem a ser presidente do Brasil, e Floriano Peixoto. Como o Deodoro teve mais votos e o Floriano mais votos, então ficou Deodoro e o Floriano. Só que o Floriano era de outra chapa. Então receberam o maior número de votos Deodoro e Floriano, pertencente a chapas rivais. Assim acabaram por compor um governo traumático. Um inimigo do outro, um adversário do outro. Cara, adoro história. Eu não estudo, eu leio por prazer. E eu descobri uma coisa muito interessante. Todo golpe inicia no gabinete do vice. Preste atenção. Todo golpe inicia no gabinete do vice. No Brasil é assim. Collor, Itamar. É isso. Jânio Quadros, Jango. É isso. O Washington Luiz, ele era o presidente, não tinha vice-presidente, a Constituição não tinha previsão. Mas o famoso primeiro-ministro era quem? Getúlio Vargas, que queria ser Getúlio Vargas, assumiu. E assim por diante. Pode prestar atenção, cara. Pode prestar atenção aí. Cara, se o golpe começa no gabinete do vice, e o vice aqui é inimigo mortal do... O presidente aqui, ó, cara, pronto, vai dar merda esse negócio, não deu outro. Vamos ver aqui. Isso aí, ó, tomou posse. Né? Olha lá, e ele lá, tomando posse, né? E do lado aqui, o Marechal aqui, ó, o Floriano. Né? Todos os tiozinhos lá, tomou posse lá, todo mundo está lá. Né? Aí é o seguinte, cara. Eu quero acabar esse governo provisório para a gente já entrar no governo, na República da Espada e passar para o Mato Grosso para fazer essas conciliações. Isso é importante saber, porque nós temos uma turma aqui no Mato Grosso que é pró-Deodoro e outra turma que é pró-Floriano. Tá? E é claro, quem está no poder vai beneficiar localmente, né? Então por isso que é importante saber disso. Aí é o seguinte, meu filho, olha só. Olha só, o que acontece? O Congresso Nacional aprovou uma chamada lei de responsabilidade. E nessa lei de responsabilidade, impunha o quê? Impunha limites ao Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro não aceitava esses limites, cara. Não aceitava esses limites, né? Não aceitava esses limites. Consequentemente, aconteceu o seguinte, cara. Ele fechou o Congresso. No que ele fechou o Congresso, o pessoal não aceitou, virou aquela muvuca toda, ele renuncia e assume quem? O Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto, ele passa a ser o presidente da República.
E aí ele governa até 94, depois 94, 98 é outro, 98, 2002 é outro e assim por diante. Tá aí. Então Floriano passa a assumir. Vamos lá. Então há o que? É um confronto nisso aí. Chamamos de República Velha o período que começou com a proclamação em 1889 e terminou com a Revolução de 30. Com a República, o Brasil mudou a forma de governo que agora passara a ser escolhido pelo povo, diretamente. Uma nova Constituição foi promulgada, que, entre outras coisas, separava a Igreja do Estado e, no entanto, o Brasil, da República Velha, continuava sendo o país do latifúndio e do café. A maioria dos brasileiros trabalhando no campo era submetida aos fazendeiros, aos coronéis. Voto de cabresto, domínio das oligarquias estaduais e a política café com leite caracterizavam esse período da história brasileira. Então essas são as características desse período, de 1889 a 1930. Né? A Primeira República, também conhecida como República Velha, teve dois períodos distintos. A da espada, tá certo? Da espada. Por que da espada? Porque nós temos primeiro o Marechal Deodoro e depois sai o Marechal Deodoro, entra quem? Floriano Peixoto. Assim denominado pelo fato do poder estar durante o período nas mãos dos militares. E da oligarquia. Governo da oligarquia, café com leite dos políticos, de 1894 a 1930, onde o poder ficou centralizado e dirigido pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e as oligarquias mineiras.